Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública. Você já sabe, seu programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores. E quem vem bater um papo com a gente hoje, ainda à distância, é a vereadora Lorene, do Cidadania. Seja bem-vinda, vereadora. Tudo bem? Oi, bom dia, Tânia. Bom dia, pessoal da TV Câmara. Vamos lá. Vamos lá, porque o trabalho, é isso que eu estou falando com todos os vereadores que veio aqui. Teve pandemia, está no fim do mandato, às vezes dá aquela sensação de, o ano já acabou. Não acabou não, que ainda tem bastante coisa pela frente, né? E muito trabalho também. Isso mesmo, a gente tem bastante coisa para falar aí. Pois é, e o primeiro assunto aqui da nossa pauta é um problema que atinge, acho que a maior parte dos taubatianos, porque todo mundo reclama, que é o transporte público, principalmente. E a gente sabe aí que o TCTAL não está funcionando, por causa da pandemia ele foi colocado meio de lado, e daí os ônibus que tem, algumas pessoas reclamam que está cheio demais, e o distanciamento social como é que fica. E a vereadora fez alguns requerimentos aí, pedindo mais informações, né, vereadora? Porque do jeito que tá meio esquisito. Perfeito, Tânia. Bom, então na minha função de fiscalizar a prefeitura, principalmente nesse momento de pandemia, em que a gente sabe são péssimas as ações da prefeitura, eu tenho falado isso, né, na tribuna, nas sessões, no meu papel de funcionária do povo de Taubaté. O transporte coletivo na cidade, que já é péssimo, ficou ainda pior, se é que é possível, né? Usando o pretexto da pandemia para reduzir ônibus, a retirada definitiva dos nossos cobradores, que é muito ruim, atrapalha os motoristas, coloca em risco a vida das pessoas. Desculpa. E também a suspensão do TCTAL, o nosso transporte complementar, né? Gente, tá bem ruim aqui, desculpa. Não sendo Covid, tá tudo muito certo. Sim. E aí, o nosso transporte complementar, o TCTAL, que foi suspenso em pleno momento de dificuldade econômica, financeira da sociedade como um todo, o prefeito vai lá e faz diversas ações que deixam ainda mais pessoas desempregadas na nossa cidade. Teve o caso da FUST, daqui a pouco a gente vai falar de educação, mas também os TCTAL, né, os motoristas que fizeram um investimento grande recentemente para se adequar à legislação, comprando micro-ônibus e foram impedidos de trabalhar com seu trabalho suspenso. É uma vergonha, uma tristeza, e o que é pior, impacta também e diretamente o povo de Taubaté, que usa o transporte coletivo e tem andado em ônibus lotados, o que é um risco de saúde pública para a pandemia, uma vergonha, é uma mentira. O nosso comitê de enfrentamento ao Covid só faz as coisas para maquiagem, para marqueteiro, né, que é, infelizmente, que a gente viu ao longo desses 4 anos da Prefeitura de Taubaté também, uma prefeitura de maquiagem, uma prefeitura fake, que só se preocupa com as aparências, ficou seguindo, né, a linha do governador do estado de São Paulo e não cuidou de Taubaté como Taubaté merecia. A prova disso está aqui, agora no final da pandemia esqueceu de tudo, então, e aí deixa os ônibus lotados. Então, assim, é indefinição, indecisão, não tem clareza, porque de fato eles não têm compromisso com o povo. Aí que a gente tem os ônibus lotados e linhas que foram totalmente retiradas em alguns bairros da zona rural, como no Barreiro, como lá no Sete Voltas, que só tem agora um ônibus 7 da manhã, um ônibus meio-dia e um ônibus às 6 horas da tarde. Como é que você espera que o pessoal da zona rural também possa fazer sua vida acontecer, as coisas funcionarem? Isso é muito triste e a gente questionou por requerimento. No começo a gente até entende um pouco a visão de vamos reduzir os ônibus lá no comecinho, para as pessoas circularem menos, mas agora mudou de fase, né, vereadora? É fase verde, qual é a explicação? Eles já deram alguma explicação, na verdade, do porquê não retornou os ônibus normais? Não deram, e conforme eu perguntei no meu requerimento se tinha um prazo, qual o planejamento, e é uma resposta também que eu passei 4 anos aqui com a Tânia, no Fiscalização Pública, na TV Câmara, dando sempre a mesma resposta. A Prefeitura não tem resposta, porque não tem planejamento, porque não tem gestão, e respondeu para mim que não tem previsão para a retomada do TCTAL, por exemplo, e das outras linhas de ônibus. E as pessoas que vivem do TCTAL entraram em contato para
falar o que está acontecendo com elas, porque acho que elas também estão meio no escuro, sem saber se procuram outra coisa para fazer ou se espera. Sim, eu tive contato, né? Como sempre também, nosso mandato sempre ouvindo as pessoas, estando próximo delas, sempre que me chamam, que me acionam. As pessoas têm meu telefone, podem me ligar e me ligam. E eles estão sofrendo, estão se virando, como todo brasileiro, né? Buscando o auxílio emergencial do governo e tentando outras alternativas para manter a sua família. Mas estão sofrendo, o que é muito triste. A gente tem uma prefeitura que faz as pessoas sofrerem. Sim, complicado. Se você usa aí transporte público, que eu acho que a maior parte da população acaba usando, vamos cobrar, né, vereadora? Porque que ficar no ônibus lotado é complicado. Ninguém quer correr o risco aí de pegar Covid ou qualquer outra doença, porque o ônibus lotado é sempre um problema. Mas vamos mudar de tema, vereadora. Vamos falar do IPMT. Teve uma convocação aqui no dia 17 de agosto. O presidente do IPMT esteve aqui na casa e a vereadora esteve presente e teve uma conversa aí com eles para falar. O IPMT, para quem não sabe, é o Instituto de Previdência do município aqui, que pega todos os servidores, inclusive eu, mas também servidores da prefeitura, da Unital, para cuidar aí da aposentadoria de todo mundo. O que acontece é que, supostamente, existe uma dívida muito grande, né, vereadora? E como a gente pode resolver essa dívida? Foi isso que essa convocação tentou resolver não. Tentou conversar sobre isso. O resultado foi positivo ou não? Olha, o resultado foi o que a gente já esperava. Os servidores públicos, que também são funcionários públicos de carreira, lá do IPMT, o Instituto de Previdência do município, como a Tânia explicou, que cuida da aposentadoria de cerca de 9.000 pessoas. Então, veja a importância. Se você que está assistindo a TV Câmara aí não é servidor público, não tem nenhum parente servidor público, mesmo assim, esse assunto é importante para você. Porque você já pensou se de repente 9.000 pessoas, e claro que não vai ser assim de repente, né? Porque são 9.000 funcionários, tem os inativos, mas quando chegar ao dia em que 9.000 pessoas não tenham direito à sua aposentadoria, 9.000 pessoas em idade mais avançada, que alcançaram o direito de se aposentar, não tiverem condições de receber o dinheiro da sua aposentadoria, da sua contribuição, 9.000 pessoas impactando, né, com suas famílias, impactando o comércio e a economia da cidade, porque elas trabalharam a vida inteira e não tiveram direito à sua aposentadoria por irresponsabilidade de um prefeito que não paga a dívida que tem com o Instituto de Previdência. Isso é terrível, é triste e ficou confirmado no dia em que o presidente do IPMT esteve com os funcionários públicos lá de carreira, servidores públicos que comprovaram, mostraram, aí também na TV Câmara, porque a audiência foi transmitida, lá no nosso telão, eles mostraram que em cerca de 4 anos já não tem mais dinheiro para pagar a aposentadoria dos servidores inativos de Taubaté. Isso é muito sério, muito grave. Nós chamamos eles para entender a real situação. E eles disseram com todas as letras, a prefeitura e a Unital também precisam pagar as suas dívidas. Mas o prefeito está dando calote, está tentando renegociar a dívida, deixar para depois, para depois, para depois. E isso causa sérios danos à previdência do servidor público, inclusive dos professores, do corpo docente da Universidade de Taubaté, que também está com a sua aposentadoria em risco. A Unital, no caso, tem a possibilidade de vender alguns prédios, né, vereadora? Houve essa sugestão. Dá para fazer? Exato. Eu, inclusive, fui uma das que apresentou essa sugestão e pedi o compromisso, né? Eu pedi o compromisso depois na audiência de metas fiscais para a Universidade de Taubaté. Depois de ter tido audiência com o Instituto de Previdência falando sobre o risco da previdência dos nossos servidores, teve a audiência de metas fiscais e eu aproveitei para tentar o compromisso, né, da universidade em fazendo a alienação desses bens, pagar, ao invés de investir, primeiro, antes de tudo, pagar a dívida. Se você recebe um dinheiro na sua casa e você tem uma dívida, né, ao invés de comprar uma coisa nova ou criar uma nova dívida, o ideal, né, o que a educação financeira nos diz, é que você primeiro quite as suas dívidas, fique zerado, e aí você começa a fazer novos investimentos. A Unital apresentou nas metas fiscais que tem a intenção de vender os prédios para fazer investimentos.
E eu, tá registrado aí na TV Câmara também nessa audiência, pedi o compromisso, busquei, pressionei, e assim eu continuarei fazendo, de que a universidade primeiro pague a dívida para garantir a aposentadoria dos seus funcionários também. Sim, na época que saiu essa notícia aí da dívida, houve essa conversa do que não tem jeito, o IPMT vai quebrar mais cedo ou mais tarde. Você concorda com essa previsão ou acha que ela é meio fatalista? Não, tem jeito sim, com gestão tudo tem jeito, né? A gente acredita que o IPMT tem feito, inclusive, bons investimentos, com taxas, né, que são muito legais, a gente percebe isso nas audiências de metas fiscais, eles colocam bem, aplicam bem o dinheiro do servidor para fazer, né, movimentar esse dinheiro no banco, para que haja aí o caixa para o pagamento dos servidores inativos. O que precisa é que a gente readeque a administração pública, reveja, faça um cálculo atuarial realista de quantos mantém a Previdência, de quantos vão se aposentar, enfim, reorganizar o serviço público. Quem sabe fazer uma transição, mas uma transição adequada, uma transição tranquila, com gestão, para o regime geral de Previdência em alguns anos. É possível fazer dessa forma. Então, no caso, o servidor, porque como você falou, a parte do servidor está sendo paga, porque o IPMT tem desconto na folha do servidor. Então, essa parcelinha aí que sai do salário de quem trabalha hoje, está saindo. Corre o risco dessa pessoa chegar daqui a 30 anos, não ter esse retorno. O que o servidor que trabalha hoje pode fazer para garantir o seu amanhã? Ele pode ficar muito preocupado, ele pode escolher nas urnas, no ano de eleição, um prefeito ou prefeita que tenha um compromisso claro com as pessoas, com pagar as dívidas mais importantes, porque é hora de pressão política, é decisão de quem tem a caneta, do chefe do Poder Executivo. E ele está escolhendo colocar em risco a aposentadoria das pessoas. É isso que elas podem fazer: pressão, votar direito, porque é o líder político. Ou depois vai ter que brigar lá na justiça, lá na frente, quando se materializar, né, o não pagamento da aposentadoria. E aí já viu, aí é sofrimento, é tristeza, é demora e a vida das pessoas colocada em risco. E quem está em risco mais a curto prazo, né, vereadora, não a longo prazo, são os funcionários da FUST. E teve uma audiência para tratar disso. Lá nas metas fiscais houve essa conversa sobre a FUST. O que está acontecendo com a FUST, que pode aí dispensar cerca de 1.000 funcionários ainda esse ano? Já está dispensando, já dispensou grande maioria. Também é mais uma das insensibilidades de uma administração pública, de uma prefeitura, de um grupo político que governa a nossa cidade há décadas e que não pensa nas pessoas. Eu defendi na audiência, está aí também registrado, eu fui a primeira a defender isso, que o orçamento previsto para pagar os funcionários da FUST já estava reservado, já estava planejado para pagá-los até dezembro, porque a gente sempre vota o orçamento um ano antes, para que ele seja vigente no ano seguinte. E a previsão do contrato com a FUST, dos cerca de 48 milhões de reais, que é o contrato da Prefeitura com a Unital, e da Unital com a FUST, e da FUST com essas funcionárias e funcionários, oficineiros, monitores, ADIs e ATAs. Isso tudo já estava previsto no orçamento para ser pago até dezembro. Então, não havia necessidade do prefeito romper estes contratos. Poderia, pelo menos, permitir que se encerrasse o ano. A justificativa é: não está tendo aula. Não está tendo aula, mas a gente está vivendo num período difícil, de pandemia, né, de dificuldades na economia, e que faria todo sentido manter o salário dessas pessoas, cobrando deles atividades extra-classe, ou algum outro auxílio para a prefeitura, para a educação das crianças à distância, né, neste normal que ainda está sendo adaptado, usando a tecnologia para a educação. Tudo isso poderia ser feito, mas não foi, porque simplesmente temos um prefeito que não está nem aí para as pessoas, não se importa com as pessoas, que é mentiroso, né, e que quer se manter no poder a qualquer custo. E é isso que a gente tem que analisar agora. E no caso, já que você mencionou aí que poderia manter esse pagamento até dezembro, porque o orçamento foi votado no ano passado, vamos dar um gancho, porque o orçamento do ano que vem vai ser votado daqui a pouco.
E vai ter audiência da LOA, né, vereadora? A Lei Orçamentária Anual. As datas foram marcadas. Terça-feira. Confere essa informação, passar em primeira mão praticamente para quem nos assiste. Isso mesmo, nos dias 4, 5 e 6 de novembro, nós teremos as audiências da Lei Orçamentária para o ano de 2021. Eu sou presidente da Comissão de Finanças e nós, vamos trabalhar normalmente. Tem período de campanha eleitoral, mas nós somos vereadores, eu sou vereadora, a única candidata a prefeita, vereadora também. De qualquer modo, estarei aí na Câmara, como sempre estive, cumprindo a minha função, representando o povo de Taubaté e debatendo sobre o planejamento do orçamento para o ano de 2021. E por que é importante a população assistir? Porque para gente que não entende muito de orçamento, é aquele mar de números, a gente até se perde. Então, por quê? A gente tem que parar e sentar ali no sofá, porque a TV Câmara vai transmitir, a galeria ainda está fechada por causa da pandemia, mas a gente vai transmitir. Então, por que a gente tem que parar, sentar e prestar atenção nesse orçamento? O orçamento público, gente, ele é a coisa mais importante da cidade. Ele é que determina quanto dinheiro vai ser gasto em cada coisa, de que jeito, e qual a distribuição, mais para isso, menos para aquilo, né? Além de ser um dinheiro que é nosso, vem dos nossos impostos que todos pagamos, eu, vocês, o pessoal que trabalha na TV Câmara também, vocês que nos assistem. São os impostos que compõem o orçamento público. E este dinheiro nós damos a autorização ao prefeito ou prefeita da cidade para gerenciar, gastar esse dinheiro. O dinheiro fica lá na conta e o prefeito ou prefeita tem autorização de gastar o dinheiro, pagando os médicos, pagando a conta de luz dos postes para a rua ficar iluminada, a limpeza urbana, as pracinhas, uma atividade cultural ou outra que em Taubaté, infelizmente, é muito pouco, os esportes, e a gente tem condição de escolher como a gente quer que esse dinheiro seja gasto. Quanto mais gente participar para fazer pressão, melhor a gente consegue discutir a distribuição do orçamento público, que é determinada pelo prefeito, e que os vereadores vão lá e votam, tentando fazer alterações, mudanças e tudo mais. Mas para isso precisa da maioria e tem toda a complexidade da Câmara Municipal. Então, participe das audiências da Lei Orçamentária na Câmara de Taubaté, através da TV Câmara, das redes sociais, no dia 4, 5 e 6 de novembro. E é 1 bilhão, né? É bastante dinheiro. Muito dinheiro, R$1 bilhão é o orçamento anual aproximado de Taubaté. Muito dinheiro para o prefeito fazer as coisas, né? Então não é nada, que difícil, que absurdo. O dinheiro está na conta, é só fazer bem feito. Mas esse foi um adendo que eu fiz ali para aproveitar o gancho. A gente estava falando de educação, vamos ainda encerrar o nosso programa aqui, que o último item da nossa pauta é aprendizagem e ano letivo. Quem nos assiste e tem criança em casa pode estar um pouquinho preocupado, né, vereadora? Porque estudar pelo computador é complicado. Para a gente que é adulto, às vezes já é difícil, a gente perde a atenção muito fácil. Imagina para a criança, né, vereadora? E não é só você, tem outros vereadores preocupados também. Como vai ser essas crianças, como elas vão passar de ano, se vai prejudicar, se não vai prejudicar. E houve esse questionamento no requerimento, né, vereadora? Que, na sua opinião, como as crianças vão enfrentar essa pandemia envolvida no ano letivo? Pois é, vai ser um ano difícil e que nós precisamos ouvir, né? As melhores soluções são feitas ouvindo as pessoas que vivem o problema. Então, a gente tem que ouvir toda a comunidade escolar, os professores e professoras, as direções, coordenações, os funcionários da merenda. Vamos ouvir todo mundo, vamos ouvir também os alunos e alunas, os pais, as famílias. Isso é importante. Uma cidade inteligente deve fazer isso. Aí eu provoquei, então, neste requerimento, a Prefeitura de Taubaté, para saber se ela está disposta a ouvir ou o que é que ela tem planejado. Ainda não chegou a resposta, mas fui eu que inaugurei este tema na cidade. Agora ele tem sido falado aí, principalmente na campanha eleitoral, mas foi graças à minha preocupação, refletindo a demanda que eu recebi, ouvindo as pessoas, como eu sempre fiz e faço, que estão preocupadas, os pais dos alunos, e o que é que a gente vai fazer? A cidade precisa de um planejamento, precisa se preparar para cuidar tanto da cabecinha dos nossos alunos, quanto das famílias, e como é que a gente vai recuperar este ano de 2021, que foi bastante perdido
em conteúdo, em aprendizagem das nossas crianças e jovens nas escolas. Então, fizemos sugestões aí de fazer um ensino, né, conjugado, 2 anos em um, foi sugestões que eu fiz, que parece que já estão sendo acatadas em propostas eleitorais, inclusive. Então, nós fazemos essa discussão, estamos aguardando ainda, porque esse requerimento foi recente, foi dessa semana, e ainda não chegou a resposta do que é e como é que a Prefeitura de Taubaté está se planejando, se preparando para cuidar da volta às aulas dos nossos alunos e alunas. Na sua opinião, dá para voltar? Ou ainda é melhor deixar as crianças em casa por mais um pouquinho de tempo? Olha, na minha opinião, dá para voltar. As pessoas estão nas ruas, estão vivendo quase que normalmente, indo à praia, fazendo atividades de lazer. E aí a escola, com o tempo que já está aprovado, né? Aqui na TV Câmara eu já defendi, como eu sempre defendo, porque eu não fico em cima do muro, eu tomo posições e eu falo com clareza, com base em estudos. Também cometo falhas, porque sou humana, e eu não tenho problema nenhum em dizer, olha, eu estava errada nisso, né? Mas com relação à pandemia, tudo que eu falei, eu não retiro. Foram decisões acertadas que eu tomei nas minhas posturas, nos meus posicionamentos. Lá no início, eu defendi, sim, vamos nos isolar totalmente, tudo que for possível, vamos fechar tudo, que é para a gente primeiro aprender, entender como é que é o comportamento desse vírus, como é que é o comportamento das pessoas que pegam a doença, como é que a nossa rede de saúde vai conseguir se preparar para atender as pessoas e não deixar ninguém morrer por falta de atendimento, que era a coisa mais grave que poderia ter acontecido, e graças a Deus não aconteceu, né? Ter mais gente doente do que lugar para tratar as pessoas, isso seria terrível, e graças a Deus nós não passamos por isso. Então, primeiro, segundo mês, beleza. Deu o segundo mês, eu já comecei a defender a flexibilização, desde que com regras de segurança, né? Porque foi o que os estudos, as experiências de 2 meses foram nos mostrando que poderia ser feito. O que aconteceu? A cidade de Taubaté não atendeu ao meu requerimento, inclusive, que indicou um protocolo de segurança, de abertura. Opa, deu uma queda aí na sua Tocou o conexão. telefone aqui. Vamos encerrar aqui, então. E aí, resultado, né? Porque eu sei que já está acabando aí o tempo também. Sim. E aí que a prefeitura não acatou, foi lenta demais, demorada demais, ruim demais em acatar protocolos de segurança para flexibilização. Hoje, passados aí, não sei a conta de cabeça, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 7 meses, né? Do início da pandemia, pelo menos, quase 8 meses. O que a gente tem aqui, dá para viver, sim, com medidas de segurança, com limpeza, com máscara. E a gente também já aprendeu que crianças são as mais fortes, né, no combate ao vírus com relação a anticorpos e tudo mais. Os indicadores de mortalidade e de transmissão da doença mostram que as crianças e os jovens, eles lidam melhor com a doença, com menos vulnerabilidade, com mais resistência, né? Então, eu defendo sim que se volte às escolas, porque é o que os países mais desenvolvidos têm feito, né? É claro que ouvindo os pais, a gente pode fazer isso de uma forma flexível. O pai que sente segurança, que precisa e que deseja e assume a responsabilidade, envia a criança para a escola. O pai que não quiser, tudo bem, de forma flexível, com uma regra construída ouvindo as pessoas. Os pais e as famílias que não quiserem, mantenham as suas crianças em casa, como está sendo feito com as atividades em casa. E para os pais que precisam, a gente pode retomar as escolas. Tanto que escolas particulares e escolas ao longo do Brasil inteiro e no mundo inteiro já retomaram. Então, ouvir as pessoas e tratar com equilíbrio é o que eu sugiro, é a minha opinião. Mas a Prefeitura de Taubaté até o momento não apresentou nenhum planejamento. Foi isso que eu solicitei como vereadora, representante do povo, neste requerimento de informação. Sim, com certeza é importante ouvir os pais, porque no final das contas eles é que sabem o que é melhor para os filhos. Vereadora, acabou o nosso tempo, então até estourou um pouquinho, mas agradeço a sua participação. Vamos ver aí, esse mês que vem a gente tem mais novidades no nosso Fiscalização Pública. E você que nos assiste e gostou do programa, quer ver de novo, quer mandar para alguém, vai lá no site, está super fácil de compartilhar o link. Confira a nossa programação, porque vai ter reprise aqui e ali, e também tem coisa nova que você ainda não viu, que está bem legal, eu garanto. Agradeço a audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.